A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a todos um excelente domingo, um final de domingo abençoado, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. Espero que as mãos poderosas do nosso Deus tenham estado aí sobre a sua casa, sobre a sua família, nesse domingo. Amém? Aproveitar o momento também para agradecer aí, parabenizar a nossa teóloga Adriana, uma aula muito maravilhosa, um conteúdo muito bom, muito bacana, né? E quando a gente fala do sacrifício vicário de Jesus, é uma coisa muito importante, e muitas das vezes nós não damos, né, a importância devida, né, a esse sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário por nós. E esse estudo que você está trazendo, Adriana, sobre graça, né, é um estudo muito grande, muito complexo, com muito conteúdo, e tem sido uma bênção para as nossas vidas que estamos aqui do outro lado, assistindo aí essas aulas maravilhosas. Parabéns para você pela excelente aula. Agradecer aqui ao meu pastor Davi Ferreira, sua esposa missionária Aline, todos os seus filhos, a toda a família Ferreira, missionária Magda, pastor Manuel, Thalita, Tiago, presbítero Marcelo Facini, sua esposa, Cleiton, sua esposa Miriam, Anderson, essa família Ferreira abençoada, né? A qual são responsáveis por esse ministério e também pelas nossas vidas, né? Se alcançamos vitória em nossas vidas, uma boa parte é essa família aí que se coloca de joelho em oração, propositando a gente a Deus, entregando as nossas vidas a Deus. Um beijo no coração de vocês, é um orgulho para mim muito grande fazer parte desse ministério da ADMA. Amém? E agradecer também aí o nosso diácono Wellington, né? Ao Tiago, a Dani, a esposa do Wellington, que são as pessoas como a Adriana, né? A irmã Adriana falou que ficam por detrás dos bastidores, mas se eles não tiverem por detrás dos bastidores, nós não temos condições de chegar aqui e aplicar uma aula com qualidade, com som bom, com a imagem boa, para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento na palavra de Deus. Deus abençoe aí a vida de vocês rica e abundantemente e que acrescente sem mais em tudo isso que vocês têm feito para a obra do Senhor. Amém? E vamos à nossa aula dos adultos. Deus colocou no meu coração um tema para falar sobre fé. E eu botei o que é caminhar pela fé. Nos dias de hoje, a gente tem visto que todos nós temos passado por dificuldades grandes em nossas famílias e em nossas vidas, e a gente sabe que Deus tem um propósito na vida de todos nós. E a gente sabe que Deus tem bênçãos para todos nós já preparadas para as nossas vidas. Só que muitas das vezes, essas bênçãos elas não chegam até nós, por nós não exercitarmos a nossa fé da forma correta, uma fé que não seja duvidosa. E hoje nós vamos falar acerca disso. E o Senhor me levou no texto de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 até o 3, para nós falarmos e tratarmos desse assunto. Mas antes de nós começarmos aqui a nossa aula, a nossa EBD, nós vamos nos colocar aqui diante de Deus para nós orarmos, entregarmos esse momento ao Senhor. Aí onde você estiver, se você puder, fica de joelhos, se não puder, fica sentado. Se o local que você estiver, você só pode ficar de pé, fica de pé. O importante é você falar com Deus nesse momento. Pedir para que o Senhor te abençoe, para que essa palavra entre no seu coração e que você ore também pela minha vida, que está aqui na responsabilidade de trazer essa palavra, esse estudo, esse conteúdo para a sua vida. Amém? Lembre-se sempre que a oração é a ferramenta que move o coração de Deus em nosso favor. Nunca esqueça disso. A vida do cristão, ela tem que ser 100% de oração e de fé. E nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, já por este dia na Tua presença. Quero Te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos. Quero Te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida que Tu nos dá. Quero Te agradecer, Senhor, pelo alimento que chegou à mesa. Quero Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, Pai amado,
estudando, compartilhando da tua palavra, para que possamos crescer, Pai amado, em espírito e em verdade diante de ti. Toma esse momento em tuas mãos, toma essa aula em tuas mãos, que não venha nada, Pai amado, do meu coração, que tudo que eu venha falar aqui, Pai, venha direto do trono da tua glória para o coração dos teus filhos, Pai. Que tu seja engrandecido e que eu seja diminuído, que toda glória, honra e louvor seja dada a ti, Pai, a quem verdadeiramente é devido honra, glória e louvor. Me toma em tuas mãos, Senhor. Manda do alto dos céus um bálsamo de paz, de calmaria, de entendimento, de sabedoria, Pai amado, para que eu possa passar para os teus filhos tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu anotei, tudo aquilo que eu estudei, Pai. E que essa palavra vá de encontro a tudo aquilo que os teus filhos estejam precisando ouvir, Pai amado, neste dia de hoje. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. E aí onde você está, que você puder, diga amém. E aqui nós estamos no texto da palavra de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abra no livro de Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Ainda dá tempo de você enviar esse link para um amigo, para um familiar, para um membro da igreja que você está vendo que ainda não está participando aí da EBD, para ele poder participar desse estudo, que eu não tenho sombra de dúvida que vai ser uma bênção para a vida de todos vocês que estão aí nos assistindo. E a palavra de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 3, diz assim para mim e para você: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aqui a gente já tem uma noção de fé, nessa última estrofe, nessa última linha, né? Que os mundos, eles foram feitos, né? De uma maneira que a gente não vê, de uma maneira que a gente não entende. E aqui a gente já começa a ter uma noção do que é a fé. Para você entender que a fé nós temos que exercitar, mas nós temos que ter conhecimento, como nós vamos aplicá-la, como nós vamos usar a nossa fé no nosso dia a dia. E o Senhor me colocou aqui hoje com uma palavra abençoada para a minha e para a sua vida, que é para que nós possamos ter um pouco de entendimento acerca dessa palavra pequena, com 2 letras, que é fé, o que ela significa na nossa vida, o que ela significa dentro da nossa família, o que ela significa dentro do nosso ministério. E é interessante a definição que os 3 primeiros versículos de Hebreus 11 nos dá sobre a fé. Ele está dizendo que a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Então, são coisas que a gente está esperando, são coisas que a gente ainda não está vendo, são coisas que a gente não está apalpando. E aqui nós podemos entender bem que eu não vejo a fé, mas eu tenho a convicção que a fé, ela existe. Eu posso não ver, mas ela é uma fé firme. A fé, ela é real. A fé, ela é fundamentada, ela tem fundamento. A fé, ela nos dá esperança. E por termos esperança, nós esperamos, confiando que vai acontecer, que vai se cumprir na minha vida e na sua vida, segundo a vontade de Deus. E isso me mostra claramente que, através da fé, eu posso ter a certeza que vai acontecer, que Deus pode e Ele vai fazer na minha vida e na sua vida tudo aquilo que Ele programou, tudo aquilo que Ele traçou, tudo aquilo que Ele separou. Basta que nós tenhamos fé em nosso coração. Para isso tudo que já está pronto na mão de Deus, Ele libere para a minha vida e para a sua vida. E por mais que as circunstâncias podem dizer que não, por mais que as circunstâncias não sejam favoráveis à minha vida, à sua vida, a minha e a sua verdadeira fé no Senhor vai nos levar a crer e acreditar que tudo é possível ao que crê. Você poderia dizer amém?
E a fé é algo extremamente importante na vida do cristão. Eu vou repetir para você não esquecer. A fé, a atitude de fé é algo importante na vida do cristão. Para quê? Para nós termos que exercitar no nosso dia a dia. Nós temos que, no nosso dia a dia, a todo momento, nós estarmos exercitando a nossa fé. E eu e você, como os cristãos que somos, precisamos ter fé. Mas é uma fé normal, uma fé banal? Não, nós precisamos ter uma fé forte. Nós precisamos ter uma fé firme. Nós precisamos ter uma fé verdadeira todos os dias e em todos os momentos das nossas vidas. É bem verdade que existem situações na minha vida e na sua vida que às vezes tentam até abalar a nossa fé. Como também existem outras que nos ensinam a ter fé. E a fé é de grande valia na vida do cristão. Por quê? Porque a própria Bíblia, ela nos diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a Bíblia aqui, ela é bem clara, ela é bem transparente para a minha vida e para a sua vida. Ela nos diz que sem fé, nós não vamos conseguir de maneira nenhuma agradar ao nosso Deus. Então, aqui a gente vê claramente que nós não conseguimos agradar a Deus pela razão. Nós não conseguimos agradar a Deus pela lógica. Por quê? Porque a razão e a lógica vêm do homem e a fé, ela vem de Deus. Então, que você aprenda isso hoje, nessa aula da EBD, que nós não vamos conseguir agradar a Deus de forma e maneira nenhuma, com a nossa razão e pela nossa lógica, e pela lógica do mundo. Nós só conseguimos agradar a Deus quando vivemos pela fé. Por quê? Porque sem fé é impossível nós agradarmos ao nosso Deus. Se nós ficarmos a vida inteira com as nossas expectativas, vivendo pela lógica, vivendo pela razão e confiando naquilo que a gente pensa, nós não vamos conseguir agradar a Deus e nem vamos conseguir andar e caminhar na direção da fé e no centro da vontade de Deus. E por que, meu irmão e minha irmã, eu estou te dizendo isso? Porque a fé e a razão, elas são opostas. A fé e a razão, elas são opostas. Elas andam em mãos contrárias. Então, nós precisamos entender que todas as vezes eu vou precisar caminhar pela fé, mesmo que tudo diga não. O médico vai dizer que não tem cura. O homem vai dizer que não tem jeito. As circunstâncias vão te levar a pensar que não tem como acontecer ou dar certo, mas a fé, pela fé, vai estar todo o tempo batendo na minha e na sua porta, dizendo para você, tem jeito sim. É possível. Não tem nada perdido na minha vida e na sua vida. Basta que você creia e tenha fé. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que quem tem fé consegue ficar esperando com paciência no Senhor o tempo que for necessário. Por quê? Porque ela vai entender que no tempo de Deus vai ser o tempo certo para tudo aquilo acontecer na vida dela, para tudo aquilo que Deus separou para a vida dela ou para a vida dele acontecer. Então, toda pessoa que ela tem a sua fé acesa, ela tem a habilidade de esperar com paciência no Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dela. Então, meu irmão, se você tem alguma coisa para receber do Senhor, só tem 2 conselhos para mim e para você. É crer no Deus Todo-Poderoso e ter fé, que no tempo e no momento certo vai acontecer. O Senhor vai te entregar em suas mãos sem você precisar se estressar ou se precipitar. Porque Deus não atrasa em nada e nem nas bênçãos que estão nas mãos dele para as nossas vidas. Então, a palavra que eu quero dizer para você aqui hoje, não deixe que as circunstâncias que estão ao seu redor venham tirar de você a certeza e a convicção daquilo que Deus já te falou e que vai acontecer e que Ele vai te dar. Continua crendo e permaneça firme que Deus é poderoso para fazer
muito mais do que pedimos ou pensamos. E por que eu estou te dizendo isso? Porque tudo é possível àquele que crê. E o mais importante, Deus se agrada disso. Porque, como eu já te falei, sem fé é impossível nós agradarmos ao nosso Deus. E nós precisamos entender a verdadeira definição de fé. Por quê? Porque nós vamos passar por determinadas situações em nossas vidas que o que vamos receber ou conquistar em Deus não serão palpáveis. Será que você tem consciência disso? Que muitas coisas que nós vamos receber em Deus, elas não são palpáveis. São coisas que as nossas mãos não vão conseguir pegar, tocar, que os nossos pés não vão conseguir atingir. Mas nós vamos tomar posse pelos olhos da fé, pela nossa atitude de fé. Nós vamos conquistar pelos olhos da fé, nós vamos apalpar pelos olhos da fé. E eu gostaria que você entendesse bem isso, que tem muitas conquistas na minha vida e na sua vida que não são conquistas palpáveis, que nós poderemos tocar. Se nós ficarmos no campo da razão, nós não vamos conquistar pela fé. Por quê? Porque tem coisas que nós só vamos receber de Deus quando aprendermos a usar a nossa fé. Tudo tem um tempo de Deus, tudo tem propósito de Deus, e para que nós venhamos a entrar no tempo de Deus e entrar dentro do propósito de Deus, nós temos que ativar a nossa fé. Muitas coisas que acontecem em nossas vidas é Deus nos tratando. Para quê? Para nós aprendermos a andarmos com Ele pela fé. Quer ver um exemplo no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3? Lá diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Palavra linda sobre a vida de Abraão. E nós sabemos da história de Abraão. Abraão estava junto da família dele, junto do pai dele. Abraão era o herdeiro naquele momento, porque, na realidade, o seu pai tentou tirar a sua herdade, passando para um filho mais novo, só que esse filho morreu. Então, essa posse de ser um herdeiro voltou para Abraão. Naquele momento, ele estava na condição de tomar posse de tudo que era do seu pai. E ele recebe uma palavra dessa de Deus, para ele sair da parentela dele, largar da parentela dele e seguir em frente, que Deus ia mostrar a ele o caminho que Deus queria que ele andasse. Imagina se eu e você recebêssemos uma palavra dessa de Deus, onde nós estivéssemos juntos das nossas famílias, que nós fôssemos herdeiros de tudo aquilo que era do nosso pai. O Senhor nos dá uma palavra para a gente abandonar tudo e seguir o caminho que ele mandou. E Abraão obedece, sai da onde ele estava, de perto da sua parentela, vai para um lugar que ele não sabia onde era. Ele não tinha convicção para qual lugar que ele ia. Deus só o mandou sair da terra da sua parentela. Ele sai sem saber para onde verdadeiramente deveria ir, e que no meio do caminho, durante o processo, Deus revelaria para ele para onde ele iria. E durante esse processo, durante esse caminho, Deus vai revelando para ele o lugar, o propósito. E isso aqui é algo tremendo para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque é Deus nos ensinando, como ensinou Abraão, sobre fé. E andar totalmente em obediência e sobre a nossa fé e confiar nele. E muitas das vezes nós achamos que fé é apalpar coisas, é andarmos com os nossos pés em terra firme. E isso não é fé, isso é razão. A fé é tomar uma atitude contrária à razão.
A razão é alguma coisa que é possível a mim e a você ter e conquistar. É visível, palpável. A fé é o impossível. A razão diz uma coisa, a fé diz outra. Fé é você caminhar nos parâmetros que Deus te deu e você confiar e crer nele. Então, nós precisamos ter uma noção verdadeira de fé em Deus para que nós venhamos a praticar no nosso dia a dia. Deus não falou a Abraão o lugar que ele deveria ir. Deus só disse para ele sair da terra da sua parentela, porque no meio do caminho ele disse: eu vou providenciar aquilo que você precisa. E muitas das vezes nós temos que entender isso, que Deus está nos dando um comando, Deus está nos dando uma direção, que nós temos que crer e obedecer. E durante esse caminho, que nós tomarmos uma decisão e formos, ele vai providenciar tudo que nós venhamos a precisar. E aqui tem outro ponto muito importante. Se eu e você dizemos que cremos e temos fé em Deus, e não tomamos atitude para mostrar que cremos, não faz sentido a nossa fé. Se nós falamos que temos fé em Deus e que cremos em Deus, quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos dá um comando, nós não atendemos aquele comando que Deus nos deu. Não faz sentido a minha fé, não faz sentido a sua fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então, eu preciso mostrar o exercício da minha fé, o quê? Com as minhas obras e as minhas ações. E confiando em Deus. Eu preciso ter atitude de fé. Eu preciso agir com fé diante do meu Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, querido. Existem coisas que Deus só vai nos revelar no meio do caminho. Eu vou repetir para você não esquecer. Existem coisas que o nosso Deus só vai nos revelar no meio do caminho. Quando ele nos der um comando e nós começarmos a caminhar. Existem coisas que Deus só vai nos mostrar e revelar quando tivermos uma atitude de fé. Enquanto estivermos parados, enquanto não nos locomovermos, enquanto não nos mexermos, Deus não vai mostrar aquilo que ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Às vezes queremos receber um monte de coisas de Deus, é ou não é? Às vezes queremos ver Deus fazer um monte de coisas em nossas vidas. Queremos ver as manifestações de Deus em nossas vidas, mas não estamos querendo usar ou pôr a nossa fé em prática. Então, como Deus vai se manifestar para nós? Como que Deus vai nos abençoar? Como que Deus vai liberar aquilo que ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida? Nós temos que entender que Deus não vai nos revelar tudo e fazer tudo de uma só vez em nossas vidas e nos dar de mão beijada. Você concorda comigo? Deus tem milhares de coisas, milhares de bênçãos para distribuir para o seu povo, e nós estamos inseridos dentro desse povo, eu e você. Deus tem bênçãos maravilhosas para a minha vida e para a sua vida, mas Deus nunca vai juntar isso tudo dentro de um pacote e vai nos dar. Muito pelo contrário. Deus vai colocar você diante de situações adversas e vai ver como vai ser as suas atitudes pela fé. Aí sim, depois ele vai fazer você experimentar o sobrenatural dele. Temos alguns exemplos na Bíblia que a gente pode tomar aqui para essa lição de hoje. Um deles é Abraão. Abraão, como eu já disse para você aqui, ele tinha tudo sobre as mãos dele, estava junto do seu pai, junto dos seus familiares, era o herdeiro no momento de tudo que o pai dele tinha. Deus dá um comando, larga isso tudo e segue para onde eu estou te mandando. E o que Abraão fez? Abraão obedeceu, Abraão seguiu, Abraão botou a fé dele em prática. E hoje nós sabemos quem é Abraão, o que Abraão representa na Bíblia e para as nossas vidas e no nosso dia. Um bom exemplo aqui que a gente pode ver também é acerca de José. Nós sabemos que José foi governador do Egito, mas até José chegar a ser governador do Egito, ele foi jogado num buraco. Ele foi vendido para os amalequitas.
ele foi vendido para Potifar, ele foi escravo no Egito, para depois ele vir a ser governador do Egito. Um outro exemplo que a gente pode ter, Davi. Davi matou um urso, Davi matou um leão, Davi abateu Golias, e depois Davi veio ser rei de Israel. Temos exemplo também de Moisés, foi colocado num cestinho dentro de um rio, foi criado pela mãe de Faraó, e ali ele foi sendo criado, foi sendo preparado, até matar uma pessoa que tentou ofender alguém do seu povo, fugiu para o deserto, foi para as terras de Jetro, lá ele começou a apacentar ovelhas, até que Deus o levantou para ser o libertador do povo do Egito que estava ali escravizado. Outra é Josué. Josué foi aquele que conduziu o povo a entrar na terra prometida, mas antes de Josué ter esse feito, ter essa bênção sobre a vida dele, Josué teve que ir como espia, lá na terra que mana leite e mel, arriscando sua vida. Podemos ver outro, Neemias, que Deus colocou sobre a responsabilidade dele, levantar os muros que foram derrubados em Jerusalém, só entulho, pó de pedra, e Deus colocou aquela responsabilidade sobre ele. Então, muitas das vezes, você vai perceber isso, Deus mandando você sair, tomar uma atitude, e aí você sai, obedece, age, e pela fé e obediência na sua caminhada, Deus vai providenciar e te dando tudo aquilo que você precisa. Mas precisa ter obediência, precisa confiar, precisa pôr a nossa fé em ação. Outra coisa que eu gostaria de te dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, existem bênçãos que Deus só vai fazer com que nós venhamos conquistar pela fé. Existem portas que só vão se abrir se for pela fé, se nós colocarmos a nossa fé em ação. Existem lugares que Deus só vai permitir você chegar se você tiver uma atitude de fé diante dele. Enquanto eu e você vivermos pela razão, você não vai sair do lugar que você está. As portas, elas não vão se abrir. Você não vai conquistar. Então, precisamos tomar uma atitude e caminhar pela fé, confiando no nosso Deus. Nós precisamos andar pela fé, porque andar pela fé é andar pela palavra, é confiar na palavra. E isso faz com que nós venhamos a conquistar pela fé e não pela razão. Então, meu irmão, entenda uma coisa, que existem processos que Deus está permitindo você passar, que vão estimular a sua fé. Eu vou repetir, existem processos que Deus está permitindo você passar, que vão estimular a sua fé. Às vezes, Deus permite algumas crises e algumas aflições e certas perdas em nossas vidas. Para quê? Para que eu e você venhamos a pôr a nossa fé em ação. Talvez você esteja passando por uma situação que você nunca viveu na sua vida antes. Para quê? Para você aprender a usar a sua fé como você nunca usou. Usar a sua fé como você nunca usou. E o porquê disso? Porque precisamos ter experiência com Deus. Nós não podemos ficar apenas na teoria. Temos que ir e partir para a prática, praticar a nossa fé diante de Deus. Então, meu irmão, a situação que você está vivendo, que nunca tinha vivido, é Deus te dando oportunidade. Para quê, irmão Justo? Para você usar e exercer a sua fé como você nunca usou e usá-la na prática. Você acredita que tem pessoas que vão à igreja e ainda não se tornou uma pessoa de fé? Aí você vai me perguntar, por quê, irmão Gilson? Porque elas são religiosas. Você já ouviu falar dessa expressão? Gente que diz que é crente, mas é descrente. Ela se acostumou muito mais com a religião do que literalmente a prática de vida e de fé que Jesus nos ensina.
E às vezes existem situações que é o próprio Deus que permite passarmos. Para quê? Para que a nossa fé seja colocada em prática. Será que você já se perguntou sobre isso? Será que não é Deus que está permitindo isso que você está passando para você usar a sua fé ou colocá-la em prática? Será que não é Deus querendo te preparar para algo maior? De repente, Deus tem bênçãos maravilhosas, grandiosas, poderosas para a sua vida. E talvez Ele possa estar permitindo você passar por determinadas situações para você colocar a sua fé em prática, como todos esses homens de Deus que eu citei aqui. Abraão, José, Josué, Davi. E para que ele está fazendo isso? Para te ensinar a crer nele, depender dele, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Talvez você não possa estar vendo, porque você não está olhando com os olhos da fé. E o que eu entendo aqui nesse versículo de Hebreus 1:1, eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer para ver. Eu vou repetir, eu e você não precisamos ver para crer o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós temos que crer para depois a gente ver. E aqui Deus nos mostra que o processo de fé, ele tem que funcionar antes e não depois. Eu vou repetir, o meu processo de fé e o seu processo de fé, ele tem que funcionar antes e não depois. Eu tenho que crer antes de ter. Eu tenho que crer antes de conquistar. Eu tenho que crer antes de possuir. Eu tenho que crer na cura antes de ter a cura. Eu tenho que crer na bênção antes de eu receber a bênção. Tem gente que precisa ver para crer. Só que Deus quer que primeiro você creia, para depois você ver a glória dele na sua vida. Por quê? Porque isso é fé. Crer para depois ver. Com isso, meu irmão, tem coisas que você não vai ver, você não vai apalpar, você não vai pegar. Tem coisas que com a tua razão você não vai conseguir e nem fazer com que você alcance, mas que pela fé você vai ver e conquistar. Então, nós temos que aprender isso nesse dia de hoje acerca da fé. Nós temos que pôr a nossa fé em ação. Nós temos que confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Você precisa entender, meu irmão, que certas situações que Deus possa estar permitindo você passar, seja para que essa fé que está dentro de você, a fé está dentro de você, só que essa fé está morta, ela está desativada. Deus está permitindo isso para que ela seja intensificada, para você não ficar a vida inteira só crendo e vivendo aquilo que você vê, igual Tomé, que queria tocar na mão do Senhor, para verdadeiramente ele entender que o nosso rei, o nosso mestre, ele tinha ressuscitado. E é por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é a geração que não viu, mas creu. E a boa notícia para mim e para você qual é? Nós fazemos parte dessa geração, que não vimos a ressurreição de Cristo, mas nós cremos que ele ressuscitou e vive para sempre. E Deus ama muito aquele que vive pela fé, porque sem fé, como eu já te disse, é impossível eu e você agradarmos a Deus. Nós precisamos caminhar pela fé, nós precisamos andar pela fé, nós precisamos nos manifestarmos em fé. A fé, ela vem por ouvir a palavra. É assim que a Bíblia diz. É ou não é? Ou seja, se você está ouvindo essa palavra hoje, você está exercitando a sua fé. Por quê? Porque a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você está se prontificando em estar aqui hoje, investindo esse momento na palavra de Deus. Há uma importância muito grande em você meditar na palavra de Deus,
Por isso que é bom você participar dos estudos da palavra de Deus, das EBDs que são aplicadas na nossa igreja e em todas as igrejas do Brasil que têm as suas EBDs. É muito importante você participar, você assistir a aula, ou seja online, ou seja presencial. Por quê? Porque é nesses momentos que está sendo injetado fé para dentro de você. Você pode até nem perceber isso, meu irmão e minha irmã, mas eu estou aqui injetando fé para dentro da sua vida, para dentro de você. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só que é ouvir a palavra de Deus, não é qualquer coisa que falam no seu ouvido que você tem que ouvir. Não é qualquer coisa que qualquer pessoa fala para você que você tem que ouvir. Você tem que ouvir a palavra de Deus, essa a qual está sendo aqui pregada e ensinada nesse momento. Então, meu irmão, quando a palavra de Deus é pregada, quando você lê a palavra, entende a palavra e você recebe a palavra, a fé é colocada dentro do seu coração. Por quê? Porque a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. E é através dessa palavra que vai aumentando a sua fé gradativamente. Então, às vezes, tudo isso que você possivelmente possa estar passando, é Deus permitindo para quê? Para você ter a necessidade de buscá-lo intensamente. Para que assim você tenha fé e essa fé seja alimentada para que você possa exercê-la. Talvez hoje você não está conseguindo exercer a sua fé, porque a fé está em você, mas ela está morta, ela está mal alimentada. Então, a partir do momento que você ouve a palavra, que você pratica a palavra, essa fé ela vai aumentando. E aí você pode exercer essa fé. Será que você consegue perceber e entender isso, meu irmão? Que se você não passasse por problemas, se você não passasse por desertos, se você não passasse por dificuldade, você nunca poria em prática ou exercia a sua fé. Talvez você nem estivesse aqui assistindo e ouvindo essa palavra nesse dia de hoje. Talvez tem pessoas que só parou para ouvir essa palavra, por quê? Porque está passando por problemas. Tem gente que só parou para assistir essa mensagem, por quê? Porque está passando por uma crise. Tem gente que só está aqui até agora, assistindo essa EBD. Por quê? Porque está passando por dificuldade. E o problema a motivou ou o motivou a procurar a sua fé, a alimentar a sua fé, a colocar a sua fé em ação. E aqui eu vou me preparando, meu irmão, para finalizar esse estudo da palavra de Deus falando sobre fé. Será que você entendeu porque Deus às vezes permite certas coisas em nossas vidas? Para que isso? Para que a nossa fé seja ativada, para que a nossa fé ela seja avivada, seja colocada em exercício. E com isso, você vai entender que pela fé você pode conquistar coisas extraordinárias, porque a Bíblia diz: se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, montanhas podem serem removidas de um lugar para o outro, pelo poder da minha fé. E o que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você, se a minha fé, ainda que pequena, mas for existente, e eu aplicá-la a ela, de acordo com a palavra de Deus, que está sendo pregada e ensinada aqui hoje, eu vou simplesmente fazer com que montanhas sejam removidas de um lado para o outro. Será que você consegue entender isso? Então, meus irmãos, coloca a sua fé em prática. Aonde eu vou colocar a minha fé em prática, irmão Gilson? Dentro da sua casa, no meio da sua parentela, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu negócio ou por onde você passar. Coloca a sua fé em exercício, em ação, que você vai ver coisas extraordinárias, maravilhosas e sobrenaturais serem manifestadas sobre a sua vida em nome de Jesus. E por que devemos agir assim?
com todos esses ensinamentos que eu passei assim, aqui acima. Porque quando nós vivificamos a nossa fé com as nossas ações e obras, nós transpomos e alcançamos o sobrenatural em nossas vidas. Então, quando a gente coloca a nossa fé em ação, e a gente deixa a nossa natureza, a nossa razão, o nosso eu de lado, e praticamos a nossa fé no nosso Deus, então nós vivificamos a nossa fé. Nós transpomos e alcançamos coisas sobrenaturais que nunca pensamos em alcançar. E com isso, meus irmãos, os limites se curvam diante de nós. É essa palavra, quando nós praticamos verdadeiramente a nossa fé no nosso Deus, os limites se curvam diante de nós, quando colocamos a nossa fé em ação. E o que eu estou querendo te dizer com isso? Que quando nós colocamos a nossa fé em ação, não existe limite na minha vida e na sua vida para que nós venhamos a conquistar. Amém? Então você receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? E agora nós vamos orar para agradecer a Deus por esse momento abençoado, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou com essa palavra abençoada para as nossas vidas. E você nunca esqueça que a oração é a ferramenta que move o coração de Deus em nosso favor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa aula abençoada para as nossas vidas. Falou muito ao meu coração, Senhor. Aprendi muito com essa lição e entendi, Pai amado, que nós não devemos deixar de ter fé. Nós temos que, a todo momento, independente das circunstâncias que sobrevêm sobre nós temos que colocar a nossa fé em ação. Que essa palavra tenha ido, Pai amado, de encontro aos teus queridos e queridas que estão do outro lado, Pai amado, nos ouvindo e nos assistindo. Que eles recebam, Pai amado, essa palavra em seu coração. Que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Para quê? Para que nós venhamos conquistar e obter e receber tudo aquilo que tu tem preparado para as nossas vidas. E eu quero te agradecer por este dia e por esse momento, em nome de Jesus. E aí onde você estiver, se você puder, diga amém. E é assim, meu irmão. Esse foi o alimento que o Senhor preparou para a minha vida e para a sua vida neste domingo. O como caminhar pela fé. O que é caminhar pela fé? E hoje aqui Deus nos deu uma lição, um estudo poderoso. Espero que você tenha recebido e espero também que você ponha em prática, porque se você receber a palavra, se você receber o estudo e não praticar na sua vida esse estudo e a palavra, nunca vai valer de nada. Então, espero que você atente para esse conselho que eu estou te dando, para essa dica que eu estou te dando, para tudo aquilo que é ensinado, você pôr em prática na sua vida e estender isso para dentro da sua família. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa e abençoada com toda a sorte de bênção e coisas boas. Um beijão no seu coração. Te aguardamos às 18 ali na Adma, Rua Taúba, número 75, na Rua da Vigore ou do Mototáxi. Amém? Te aguardamos lá às 18. Beijo.